Louvado seja o Pai por estarmos juntos nesta noite, irmãos e irmãs, Igreja do Senhor. Estamos reunidos pela misericórdia do Altíssimo para aclamarmos, adorarmos e aprendermos da palavra do Senhor. Oremos inicialmente neste momento. Bendito o teu nome, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua soberania. Louvado o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. E por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te invocamos, único Deus vivo e verdadeiro, soberano Pai. Te adoramos, te exaltamos nesta noite. E clamamos que o Senhor esteja conosco, nos iluminando, nos atendendo, esteja dando em nossos corações a paz do teu Santo Espírito e a luz do Senhor. Nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmãs, vamos proceder a uma primeira leitura bíblica que se encontra em Lucas. Lucas, capítulo 22, dos versículos 54 até 62. Lucas 22, de 54 a 62, o texto nos diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Texto conhecido, irmãos, texto que nos traz grandes ensinamentos. Neste momento de intercessão, vamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que são tantos quantas vezes também negamos o Senhor. Mas o Senhor, como o texto nos informa, continua com os olhos sobre nós. Que maravilha! Muitas vezes para nos corrigir, mas ao mesmo tempo para nos consolar. Oremos também, silenciosamente, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos. Quantas bênçãos! Milagres do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa caminhada. Entregue ao Senhor, nestes momentos de oração, as pessoas enfermas, o seu lar. Entregue ao Senhor os seus planos, os seus propósitos. Confie no Senhor. Vamos orar, meus irmãos, pelos irmãos perseguidos, pelos que estão presos, missionários, famílias, em países e regiões. Que o Senhor esteja livrando, protegendo, restaurando estas vidas tão sofredoras, a Igreja sofredora de Jesus. Oremos durante alguns instantes. Senhor Deus grandioso e todo-poderoso,
Louvado o teu nome, porque tu és onisciente, onipresente e onipotente. Agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quantas maravilhas tem nos cercado pelas tuas mãos dadivosas. Salvação em Cristo, perdão dos nossos pecados, porque somos falhos, ó Deus. Lava-nos, purifica-nos de todo mal. Pensamentos, palavras, atos, ó Pai. Merecemos a tua ira, mas clamamos as tuas misericórdias. Ó Deus, intercedemos pelos que estão tristes, que estão enfermos, ó Pai. Toma nas tuas mãos. Tu és Deus que cura, que liberta, que restaura, Senhor. O Senhor renova, o Senhor restaurou Pedro, o Senhor restaurou tantos servos enfermos de alma, enfermos de corpo. Tenha misericórdia do teu povo doente, Senhor Deus, na fé, doente nos hospitais. Visita, Senhor, com o teu poder. São crianças, jovens, adultos, anciãos, precisando da tua graça, Senhor, restauradora. Tenha misericórdia, ó Deus, dos desempregados que precisam de uma porta aberta de trabalho, que precisam de uma oportunidade, Senhor, de melhoria de vida, de nova condição de existência, Senhor, sustentando a sua casa, seus anseios e desejos. Abençoe, Senhor Deus, as famílias da tua igreja que precisam de restauração, de união. Toca nos corações daqueles que estão afastados dos teus caminhos. Traga novamente para junto do Senhor, junto da comunhão da tua igreja, ó Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus que renova. Visita, Senhor, as necessidades do teu povo nesta noite, as orações levantadas, agradecimentos, louvores, petições. Sê propício, Senhor. Visita a tua igreja neste mundo, igreja sofredora, ó Pai. Quantos missionários, servos e servas do Senhor, carentes, necessitados de tantas condições, mas as tuas boas mãos são abençoadoras. Sê propício. Liberta do cárcere, Senhor, liberta da amargura da alma, preserva nas perseguições, Senhor. Intercedemos também ao Senhor pelos nossos irmãos que passam, ó Deus, por tragédias naturais, tantas enchentes, tantas secas, tantas situações adversas neste mundo, mas que o Senhor tenha misericórdia da população, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Restaura, renova, abra as portas, que o Senhor mude a sorte da tua igreja, dos nossos irmãos que clamam ao Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor ouve as orações, o Senhor atende, apesar da nossa pequenez, do nosso pecado, pecados na tua presença. Louvado seja o teu nome, nós bendizemos o Senhor nesta noite e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo texto que se encontra no último livro da Bíblia, Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse. No capítulo 3, Apocalipse 3, de 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas,
para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Texto aí de Apocalipse. Oremos mais uma vez ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Bendito Pai, não somos dignos e nem temos condições de entendermos as tuas verdades. Sê propício a nós, ó Espírito Santo de Deus, para que possamos absorver, entender e praticar a tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos de ti. Oramos agradecidos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Apocalipse foi escrito em uma época de perseguição, talvez no final do reino do imperador romano Nero. João estava em uma colônia penal na ilha de Patmos. Nesse local, ele recebeu as visões do Espírito Santo. O título grego do livro é Apocalipsis, que significa revelação. São cenas vinculadas ao objetivo final da história. As imagens que aparecem no texto são multiformes, variadas. São cenários capazes de gerar muitas interpretações. Mas não é um livro misterioso, um livro de quebra-cabeças, não é isso. O tema principal do livro é o reinado de Deus sobre a história. Deus demonstra a sua majestade, autoridade e justiça. É uma apresentação dramática para equipar os fiéis. A ideia é que a igreja tenha uma visão teocêntrica, o Senhor no centro. A história está centrada em Deus. Ele é soberano, o soberano juiz. O livro foi dirigido a 7 igrejas da Ásia Menor. Elas desempenhavam um papel importante naquele lugar, naquela região. E a prática cristã faria grande diferença ali, nas comunidades. Cada igreja local é a manifestação da Igreja Universal do Senhor. Daí a importância e a relevância dessa mensagem para toda a igreja e para as nossas vidas, para a Igreja do Senhor atualmente. Quando analisamos essas 7 igrejas dos textos de Apocalipse, nós aprendemos muito. E no trecho que lemos, nós encontramos a igreja de Laodiceia, uma comunidade indiferente, uma comunidade que não era nem fria e nem quente. Esta analogia tinha a ver com o suprimento de água daquela região e naquela cidade. Hierápolis estava ali próximo e possuía boas fontes térmicas medicinais, água quente boa, térmica, água medicinal. Colossos também estava perto e era abastecida por uma fonte de água fria, boa, que descia das montanhas. Porém, a água de Laodiceia vinha de longe através de tubos
E aí, quando chegava à cidade, era morna e era pouco potável, e até os viajantes sedentos rejeitavam aquela água. Ou seja, um líquido que poderíamos dizer, em certo sentido, amorfo, nem uma coisa nem outra, nem quente no sentido medicinal e nem fria no sentido de refrescar, mas era morna. Cristo então pede à igreja que tome uma posição definitiva. Nós vemos o texto. Seja refrescante, fria, ou curativa, medicinal, quente. Diante disso, irmãos, nós podemos pensar o tema. O que é ser morno a partir do ensinamento bíblico? O que é ser morno? Vamos pensar que estamos passando por este ano, estamos chegando no final de mais um período, de mais um ano. Vamos refletir na nossa conduta, nas nossas vidas, para programarmos a nossa vida, a nossa conduta diante de Deus para o próximo ano. Vamos refletir no que fomos neste ano que está se encerrando. Mas o que é ser morno pelo texto? Ser morno é pensar que não se precisa de coisa alguma. Veja o versículo 17 novamente. Nós vimos aí. Né? O que diz o versículo 17? Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa alguma. Ser morno é isso. É pensar que não precisa de nada. Esse modo de pensar, irmãos, tem alcançado espaço hoje no mundo, na igreja e quem sabe em nossas vidas. Atualmente as pessoas estão cheias de si próprias. Isso é o fruto de uma forma de pensamento. Surge da crença na total autonomia do indivíduo. O ser humano pode tudo e não depende de ninguém. Essa tendência se baseia no chamado humanismo, uma filosofia que coloca o homem no centro. O filósofo chamado Protágoras disse certa vez: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Esse raciocínio pode ser bonito, mas é perigoso, pois tudo deve ser avaliado em relação ao homem. Não valem mais princípios absolutos, não valem mais leis divinas. O certo e o errado, o bem e o mal são relativos. O ser humano é que deve definir esses valores. Diante disso, certa arrogância vai tomando conta, vai preenchendo a mente. E nessa linha, a soberba, ela trabalha o pensamento e tudo vai desaguar numa crença traiçoeira. Eu não preciso de nada. Algo muito pernicioso. Esse era um sério problema do povo em Laodiceia. Jesus apontou esse pecado naquela comunidade. E se tem alguém que sabe de tudo, é Jesus. Ele sabe das coisas. Veja como é iniciado o versículo 15. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. O Senhor conhecia bem aquela igreja e o Senhor nos conhece. Será que ele também não diria o mesmo para nós? Versículo 16, ele fala: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem sabe você enveredou por este caminho durante este ano, a sua vida se pautou por este caminho, se iludido com algumas das boas potencialidades que você tem. Quem sabe eu? E eu não preciso de nada. Eu tenho grandes potencialidades. O versículo nos apresenta o último estágio disso. Qual é? É acreditar que não se depende de nada e de ninguém. O que é ser morno? Tema da nossa mensagem. Ser morno é pensar que não precisa de coisa alguma, a partir desse texto. Mas também podemos inferir do texto que ser morno é ser ignorante quanto a si próprio. Veja o versículo 17 de novo, novamente. Ele nos diz na sequência: e nem sabes que tu és infeliz. Sim,
miserável, pobre, cego e nu. Que situação triste dessa igreja em Laodiceia, que é também uma condição de muitas pessoas, quem sabe a minha condição e a sua. Estamos vivendo, irmãos, em situações perigosas. Preste atenção no texto. E nem sabes que és. Quem vive assim não tem noção da sua realidade. Não se enxerga e vive uma grande e triste fantasia. Essa é uma ilusão que cega o entendimento de tudo. Mas o Senhor não é um pai que deixa sem correção. E assim ele desmascara a falsa condição da igreja. Na realidade, eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Esse era o verdadeiro estado da igreja de Laodiceia. Laodiceia queria aparentar algo que jamais era. Os irmãos ali estavam acomodados nessa mentira. E nós sabemos muito bem quem é o pai de toda mentira e de todo engano. É necessário falar, irmãos, algo de importância. A falsidade nunca garantiu felicidade a ninguém. Nenhuma pessoa vive feliz com base na aparência. Que esta igreja, que a nossa igreja, que a minha vida e a sua estejam olhando para dentro de si. Que nós tenhamos sempre um olhar realista, sem fingimento, sem fantasias, sem máscaras. Esse é um bom conselho também para cada um na sua individualidade. Nessa hora podem acontecer grandes surpresas. Veremos que não somos nada do que imaginávamos, mas sim infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Relembremos a experiência do nosso irmão Jó. Ele conhecia a Deus de uma determinada forma e ele disse, após experimentar a presença divina, que tudo mudou, e ele mesmo afirma no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele se abominava e se arrependia no pó e na cinza. Jó confessou a sua presunção e o seu engano sobre si mesmo e sobre o Senhor. Voltemos à pergunta, irmãos, e voltemos à afirmação, nem sabe que és. O que é ser morno? Ser morno é ser ignorante quanto a si próprio. Mas nós podemos inferir também deste texto que ser morno é ser ignorante quanto a Deus. Ser morno é ser ignorante quanto a Deus. O versículo 18 nos ilumina. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ser morno é não saber nada sobre o Todo-Poderoso. Quanto que se perde quando não se conhece a Deus? Quanto perdemos pelo desconhecimento de Deus? Muitos acham que ganham desprezando o Senhor. Mas é isso que temos visto na época moderna, não é isto? Tantos desprezando o Pai. A humanidade está cada vez mais distante de Deus. Que não seja esta a nossa realidade. Os indivíduos não querem perder tempo com a fé. Porém, Deus é a fonte perene, irmãos. Ele é a fonte perene de toda boa dádiva. Perceba o detalhe no versículo 18. Aconselho-te que de mim, é dele. Deus chama para si a prerrogativa de provedor. Ele nunca foi de transferir responsabilidades. Ele diz, pode vir, eu tenho condições, eu possuo. Aconselho-te que de mim,
mesmo que o estado seja esse que nós vimos, pobre, cego, nu, infeliz. Será que alguém nessa situação teria alguma saída? Será que teria alguma saída para nós? De nós mesmos, não, mas do Senhor, sim. O Senhor mostra toda a mudança de sorte que ele pode empreender. Veja, o texto nos informa. Para o miserável, para o pobre, ele concede o ouro. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E aqui nós podemos ver um trocadilho interessante, porque a igreja ali em Laodiceia se achava rica. Mas o Senhor tem a verdadeira riqueza. Mas ele continua: para aquele que se encontra nu e envergonhado, ele oferece vestiduras brancas para te vestires, para não ser manifesta a vergonha da tua nudez. Mas o texto continua, o versículo é tão profundo, ele diz: para que aquele que não enxerga e se encontra cego, o que ele concede? Ele dispõe de um remédio poderoso e restaurador, colírio, para ungires os olhos a fim de que vejas. Essa foi a proposta de Deus para aquela igreja. Esse é o projeto de Deus para o seu povo neste dia. Reavalie a sua vida neste ano. Quem sabe há uma perspectiva diferente. Do Senhor vem grandes bênçãos. Vem tudo isso do excelso. O Senhor é poderoso. Não confiemos na autossuficiência, na prepotência das nossas vidas. O que é ser morno? É ser ignorante quanto a Deus. Olhemos para o Senhor, dele vem a providência. Mas nós podemos aprender também do texto, irmãos, irmãs, Igreja de Cristo, que ser morno é ser indiferente quanto ao arrependimento. O que nos diz o versículo 19? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É muito grave a situação quanto à urgência do arrependimento e da falta de visão desta necessidade. Esta é mais uma característica da mornidão. Na sua compreensão, a pessoa ela não precisa de arrependimento, não carece disso. Irmãos, isso é perigoso. O arrependimento, ele é dispensável nestes corações. Que o nosso coração, nossa vida, nunca dispensem o arrependimento. Encontramos muitos desses posicionamentos até na igreja. E, inclusive nos meios de comunicação no mundo, passam essa ideia às pessoas, às crianças. Faça tudo o que você quiser e não se arrependa de nada, não se arrependa de nada. É um valor que tem sido pregado, é um valor que tem sido passado até pelos meios culturais. Estejamos atentos, essa é uma influência enganadora. Passa a impressão que a contrição é coisa de fracos. Os fortes não devem jamais lamentar os seus erros. Isso é um engano. Jamais deve lastimar pelas falhas. Isso é imaturidade. Cuidado com isso. Não imagine que ser uma pessoa conduzida pelo arrependimento é ser alguém imaturo, fraco. Não, não é. Esse princípio tem invadido nossas vidas e nossas igrejas. Esse pensamento estava arraigado ali em Laodiceia. Eles viviam dizendo: eu não preciso de coisa alguma. Nós vimos isso no tópico anterior. Porém, qual é o conselho dado pela palavra? Jesus é bem enfático. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele apela aos irmãos para que deixem a indiferença e, no lugar da mornidão, que se apurassem no zelo. O zelo pelo reino de Deus traria o arrependimento. Nós vimos no texto de Mateus que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele foi buscar um lugar de arrependimento e de contrição diante do Senhor. Não olhe com desdém os cuidados paternos do Senhor. Ele disse: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O que é ser morno? Ser morno é ser indiferente quanto ao arrependimento. Concluindo, irmãos, nós vimos
que o título grego do livro significa Revelação, livro de Apocalipse. Foi dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor e hoje meditamos sobre a igreja de Laodiceia, uma comunidade indiferente, nem fria nem quente, mas morna, tal como a água dali. O que é ser morno nós vimos nesta noite. Nós possamos ponderar sobre essas características, essa realidade, esse texto, e pensarmos, irmãos, para projetarmos as nossas vidas para o próximo ano, que está às portas. Pensando na nossa vida durante esse ano, quem sabe fomos como Laodiceia. Mas há esperança no Deus provedor, aquele que tudo concede, como nós vimos no texto, no versículo 18. Ele é aquele que concede. De mim procede, disse ele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.